coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Queridos amigos, muito obrigado, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos. Hoje nós vamos estar tratando sobre um tema que é o valor dos desafios. E para nos falar sobre esse tema maravilhoso, nós contamos com um time maravilhoso que é o aspirante a preletor da sede internacional, José Maria Coelho. Muito obrigado. Você fica bonito na câmera. É? Simpático. Muito obrigado. Estava olhando ali, olha, até que é galã. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Aspirante a preletora da sede internacional, Sheila Miyazaki de Lima. Muito obrigada a todos. Obrigada, meus companheiros de diálogos hoje. Muito obrigada. E a preletora em grau sênior, Daniele dos Santos Souza Onodera. Muito obrigada a todos, muito obrigada, sejam bem-vindos a mais um Diálogos. Obrigado, amigos, preletor José Maria, Sheila, muito obrigada, Marcos, muito obrigada a todos. Só lembrando, programa Diálogos todas as sextas-feiras, às 20 horas, temos um episódio novo. E você que nos acompanha, deixa aí o seu curtir, né, compartilha, ajude a levar nesse programa maravilhoso a mais e mais pessoas. Se fez sentido para você, continue a compartilhar com seus amigos. E vamos então iniciar, né, o nosso programa de hoje com esse tema maravilhoso. E a primeira pergunta, né, que nós fazemos aí, direcionamos aos nossos orientadores é verdade que todo problema tem solução? Para mim? Se eu responder essa, a gente já pode terminar aqui? Ou tem que continuar? Não, aí tem que continuar, né, também, né? Olha só, porque aqui na página 101 do livro, né, Você é Dono de Potencialidade Infinita, o professor, o mestre Masaharu Taniguchi, né, o professor Kusumoto, citando um livro do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele diz exatamente algo maravilhoso. Tá ok? Mas daí a gente vai acabar o programa. Todo problema tem solução. Não existe problema insolúvel. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso. Então, na verdade, quando a gente... você que está vendo a gente agora, começou a ver o programa, aguenta firme, né? A gente vai estender um pouquinho mais para discorrer sobre a visão do ensinamento da Seicho Noe, que existe solução para tudo, porque por detrás de tudo aí existe o amor de Deus, as nossas ações que estão manifestando um resultado aí, e a gente vai falar detalhadamente sobre isso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, mas não esqueçam, todo problema tem solução. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, preletor José Maria Coelho. Os demais amigos querem comentar alguma coisa ou seguimos? Já está ali, né? O mestre já falou. Tá dito. Tá dito. Só precisa agora desenvolver para encontrar a solução, né? Uhum. Se tem, só precisa ser encontrado. Qual é a solução? Já existe, qual é a né? solução? E é por isso que a gente está aqui. É isso aí. Então vamos lá. Seicho Noe nos ensina que devemos olhar as dificuldades como valiosas experiências de aprendizado. E como nós podemos iniciar esse processo, né, de transformação dessas dificuldades em algo que nos leva a algum crescimento? Diretora Sheila? Comigo? Bom, como transformar as dificuldades em algo que nos leva de um lado positivo, né? Muitas vezes a gente fica tão presa à palavra problema, pensando nos problemas, que se esquece de pensar de como nós podemos aprender com aquele
problema. Então, no Seitianoye, nós falamos que não existem essas adversidades, que são dificuldades que nos vêm justamente para o nosso crescimento. Então, como é que a gente transforma essa dificuldade em um aprendizado? Olhando por fora, sabe quando a gente está vendo um amigo, um companheiro, alguém conhecido passando por um problema, e a gente vê essa pessoa se descabelando e a gente fala, como nós estamos fora daquela situação, a gente pensa assim, nossa, mas é tão simples resolver, eu poderia ter estas alternativas, e quando a gente está lá dentro mergulhado, a gente não consegue visualizar isso, né? Então, a gente consegue aprender quando está um pouquinho de fora, entender as alternativas. Então, uma das alternativas de transformar, como é um bate-papo, né? De transformar essas adversidades em crescimento é se colocar um pouco fora, ver o que pode ser feito, o que está acontecendo, para que você também consiga aprender diante do que está acontecendo na sua vida, que te chamam de problema. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo, acho que a gente é muito esquisito, né? Falando dessa forma, porque a gente fala de transformar as dificuldades, né? Na verdade, como a pretora Sheila falou, nós não acreditamos que essa dificuldade exista. Então, na verdade, nós procuramos trabalhar aquilo que está na nossa frente de uma outra forma. Tudo que a gente fala é uma transformação na forma de reconhecer aquilo, né? Porque talvez alguém pense assim, mas é estranho, né? Pessoal esquisito. Tá ali na minha frente a situação, né? A doença, vamos dizer assim, né? O boleto para pagar ou alguma desarmonia. Mas o início, né, do encontrar, né, do caminho desse crescimento que nós falamos, se inicia na mudança, na forma de reconhecer aquilo. E aí essa mudança ela vai exigir um determinado esforço. E aí, para não entregar tudo, a gente vai falar de ferramentas, também não dá para falar tudo agora. Mas inicia na forma de reconhecer. E é um treinamento, né? Não é tão simples assim, né? É um treinamento. Claro, quando a gente está dentro da Seitianoye, a gente lê as obras da Seitianoye, quando nós estamos em atividades da Seitianoye, aí esse de olhar de fora também é muito importante estar dentro, né, das atividades, nós vamos tendo amigos que vão nos ajudando também a mudar essa forma de reconhecer. Mas é uma caminhada também, né? Ainda mais dependendo da proporção dessa situação que se coloca diante de nós. Do terremoto, né? Da proporção da escala do terremoto. Do terremoto, a pessoa, quando ouve falar assim, o problema não existe porque você é filho de Deus, a pessoa quer matar a gente, né? Porque ele não sabe o que eu estou passando. Mas a Seitianoye orienta que mesmo que algum problema surja em sua vida, não encare como um sofrimento ou uma infelicidade. Você deve encará-lo como uma nova lição para o seu aprimoramento espiritual e aceitá-lo com alegria. Olha só que diferente que é e que doido que é isso. Porque eu estou passando por uma situação, eu devo aceitar com alegria, e fala mais ainda, e com serenidade. E aí ele vai explicar que pensar com serenidade significa, olha só que lindo, elevar-se a um nível superior e analisar a situação do ponto de vista de Deus. E como é que a gente faz isso para analisar do ponto de vista de Deus? A prática fundamental para encarar essa situação que você está vivendo no tumulto das agitações, dos afazeres do mundo que nós vivemos, na Seitianoye a ferramenta chama-se Meditação Shinsokan. Para o pessoal que está entrando a primeira vez em contato, pode acessar o canal oficial do YouTube da Seitianoye. Toda segunda-feira tem, né, uma aula sobre Shinsokan. Nesse mesmo canal, você vai encontrar práticas de 10 minutos, 7 minutos, 15 minutos da meditação. E essa meditação, né, você vai ter os mais detalhes aí vendo o programa no YouTube, mas essa meditação significa conectar-se com Deus. E quando você cria o hábito de conectar-se com Deus, você aí, então vai conseguir essa serenidade para começar a olhar esse furacão que está passando na sua vida com uma outra perspectiva. E aí a gente começa as mudanças no nosso dia a dia. Então, quer dizer que através da meditação Shinsokan, mesmo que seja assim, um problema assim, gigantesco que a pessoa esteja vivendo nesse momento, ela consegue fazer essa transformação da visualização daquela aparente situação, né, em que está
manifestado naquele momento. Sim. Então, assim, por quê? Porque é um encontro com Deus. Aham. E para Deus não existe o problema. E quando a gente volta a mente para Deus, não existe nada. Pode ser o que for que esteja acontecendo nesse momento, aqui agora. Quando você volta a mente para Deus, você vai olhar com o olhar de Deus, com a missão de Deus. Aí você vai sentir Deus vivendo em você, como você, através de você. Então aí não tem problema que não se resolva. Legal. Tá? E pensando ainda, né, sobre essa questão, né, dos problemas, né, e como nós podemos dominar, né, às vezes esse problema não está relacionado exatamente só internamente, né, com a pessoa. Às vezes tá no ambiente, as situações e acontecimentos, né, que estão se manifestando nas nossas vidas de uma forma geral. É possível a gente dominar tudo isso? Seguramente que sim, seguro que sim. Estava me recordando aqui de um outro programa Diálogos que foi gravado com a preletora Eunice, mãe da nossa amiga Daniele, que ela relatou, inclusive, de um problema que envolvia toda a família, do caso do irmão, que por 30 e poucos anos... Foi usuário de entorpecente, né? E droga. E era um problema que afetava todo o ambiente, não somente o familiar, e com as práticas, ou seja, esse problema, a adversidade, essa dificuldade, ela conseguiu, através do longo dos anos e com muita persistência, muito esforço, não desistindo e acreditando firmemente na imagem verdadeira, através da meditação de Sokan, ela hoje... Bom, veja um programa Diálogos com a preletora Eunice. Essa experiência, né, que a preletora Sheila está retomando aqui, que foi contado pela preletora Eunice, né, minha mãe, né, no outro programa, a gente teve, assim, algumas situações familiares que foram, assim, não vamos dizer que foram de difícil solução, mas que exigiam um pouco mais de nós, né? Então, são, assim, lições da vida. A gente aprende na Seichonoye que quando, na verdade, aquela situação, ela não é mais necessária para o aprimoramento espiritual daquela família, né? Então, ela resolve. No caso desse meu tio, assim, particularmente a nossa família, nosso núcleo familiar ali, eu, meu pai, né? Minha mãe e meus irmãos, a gente teve uma participação, assim, bastante ativa, não só com oração, né? Todos os familiares oraram bastante, auxiliaram bastante, mas em mais de uma situação nós o acolhemos na nossa casa, né? Nós o acolhemos na nossa casa. E eu particularmente, né? Houve aí uma época, enfim, que ele estava com problema de saúde, né? Tinha tido ali uma situação assim que se acidentou, na verdade, né? E ficou ali alguns meses engessado, assim, da cintura para baixo, né? Sem poder, assim, se andar mesmo, né? Então, precisava de ajuda para tudo. Nessa época, eu fazia faculdade e ele passava ali o dia todo na nossa casa. Eu chegava da faculdade, então tinha que ajudar em algumas coisas, ajudar a fazer o jantar para ele poder se alimentar e tal. Então, quando a gente vivencia situações familiares como essa... nós vamos aprendendo, né? Nós vamos polindo o espírito realmente também, e por mais dificultosa que seja uma situação assim, quando a gente tem o ensinamento da Seichonoye e modifica a forma de olhar aquela situação, né? Não como um martírio, isso está acontecendo para a gente espiar pecado, nada disso, mas se torna mais leve do que seria quando eu não tenho o entendimento que tudo é para manifestar a glória de Deus, né? Tudo é para manifestar a glória de Deus. A gente aprende a não ficar se questionando em relação ao que está acontecendo, mas ter a certeza que tudo é para manifestar a glória de Deus. Então, com certeza, né? Eu tive essa experiência com ele, minha mãe teve a experiência dela, meu pai, as outras pessoas da família, e cada um com certeza poliu a sua alma e aprendeu com essa dificuldade, esse desafio de alguma maneira, né? Então, realmente, a gente sabe que é só mudar a forma de ver, aí fica um pouco mais leve. E olha só que interessante, que aqui também no livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita, na página 105, tem um texto que vai levar a gente a essa reflexão, que diz assim: todas as experiências pelas quais passamos nesta vida são concretizações da nossa mente, são espelhos a nós concedidos para que possamos examinar a nossa atitude mental. Qualquer que seja o aspecto vislumbrado nesses espelhos, ele não passa de reflexo,
Cabe a nós observar a imagem refletida e procurar melhorar a nossa mente que está projetando essa imagem. Podemos, portanto, dizer que todas as experiências pelas quais passamos nesta vida são instrutivas. Olha que legal. Por mais dolorosas que sejam, as experiências sempre nos ensinam algo. Elas não tiram nada de nós. É essencial compreender isso. Em vez de ficarmos simplesmente lamentando as imagens imperfeitas que aparecem no espelho, as experiências dolorosas, devemos refletir sobre a atitude mental que causou o surgimento dela. E aí ele vai terminar essa parte aqui dizendo: enquanto nos limitarmos a lamentar as experiências dolorosas, não aprenderemos nada com elas, em consequência, continuarão surgindo-nos situações similares no mundo fenomênico, quantas vezes forem necessárias, até compreendermos o seu significado e aprendemos a lição. Então, no caso da preletora Eunice, se ela visse a situação lá, a preletora Sheila acabou de dizer que ela falou que isso foram 30 anos. Eu, por exemplo, a hora que eu ver ela, eu não sabia dessa história, eu vou reverenciar ela até o chão, porque eu, com 3 dias, talvez eu tivesse desistido. Por quê? Porque para mudar é necessário esforço. É necessário, então, ter essa experiência de contemplar, através da serenidade e da sabedoria de Deus, contemplar a perfeição do outro, que está ali para se manifestar, e ele veio se manifestando, e eles não tomaram isso. Olha, isso é um sofrimento da família, isso é um karma gigante que a gente tem que pagar, porque nós aqui, agora descobri, nós aqui jogamos a pedra na cruz, é nós aqui matamos Jesus. Não. No momento que eles trataram isso com a atadura do amor, todos eles aprenderam. Cada um, como disse aqui a preletora Daniele, cada um com a sua maneira de ver, a sua maneira, o que essa situação do meu tio trouxe para cada um de nós. E cada um tem, né, na diversidade da vida, a função de irmão, a própria preletora Eunice na função de mãe, que trouxe o irmão para dentro de casa, a preocupação que gera isso quando o usuário ele continua usando dentro de casa, o risco que se coloca toda a família em cima disso. Então ela tem a visão de irmão, tem a visão de mãe, tem a visão de esposa, porque pode ser que, de repente, vai que o seu Silvino fala: não, eu não quero esse cara aqui não, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Mas como todos são preletores da Seichonoye, são adeptos da Seichonoye, cada um colocou-se no seu devido lugar, e quando Deus se manifesta, ajusta-se cada um no seu respectivo lugar, e expressando o amor, houve então a transformação de algo que, se você for olhar hoje os índices de recuperação, né, no mundo da drogadição, eles são baixíssimos. É muito difícil você conseguir um nível bastante alto assim, né? Mas, e quando a gente consegue? Na Seichonoye, eu conheço um montão de gente. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu vivi lá em Santa Tecla, todo mês eu ia numa comunidade lá, terapêutica, para fazer palestra. Os meninos vinham participar de 3 seminários na academia. Então, nessa época, houve um índice de recuperação e de pessoas que conseguiram realmente transformar a sua vida, porque existia uma ferramenta, né, na Seichonoye, que era o seminário, que era a meditação Shinsokan, que era a leitura da Sutra Sagrada, e esse ato de amor vai curando a ferida e o problema desaparece. Só o doutor José Maria, com essa fala, me fez lembrar, assim, não me estendendo muito nesse assunto, mas como a gente está falando aí do valor das dificuldades, dos desafios, né? Foram 30 anos e, assim, o meu tio, ele ingressou na Seichonoye, né? Ele ingressou na Seichonoye, só que como ele já estava, assim, né, ali tomado ali pelo vício, né? Então é um processo bastante desafiador. Então ele fazia meditação Shinsokan, ele fazia oração para os antepassados, mesmo assim tinha recaídas. E um dia, né? Porque tudo é por Deus, então a gente vai lembrando das coisas. Eu estava com ele justamente numa convenção dos jovens, né? Isso deve fazer o quê? Foi um pouco antes da pandemia. Anos. Não, antes da... 70 anos vai ser agora. Vai ser agora. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Fica igual como solucionar aí os desafios para o final do programa. Mas a gente estava numa convenção e justamente a gente estava assistindo um relato de experiência de um preletor lá de Santos que tinha se recuperado também, né?
E aí, nesse dia, eu estava perto do meu tio, eu falei para ele falei assim, tio, fala aí para mim, assim, a gente sabe, né, acompanha todo o seu processo, as orações, tal, as recaídas, as internações, porque também teve, né, mesmo vindo para dentro de casa, foi realmente a fé que fez com que a gente... Ele nunca colocou nossa vida ali em perigo, né? Inclusive, outros membros da família questionavam os meus pais, mas realmente, assim, nunca aconteceu nada, né? Todo aquele furor, ele ficava muito tranquilo e nunca colocou nossa vida em risco. Mas, voltando, o que ele falou para mim, né? Eu falei, qual que foi, assim, realmente aquele momento em que virou a chave, né? Para que você tivesse, assim, força para sair disso. E aí ele falou, assim, que foi o dia que a minha mãe abraçou ele e falou para ele, mesmo que ninguém mais confie em você, eu confio. Ele falou que aquela manifestação de amor dela fez com que ele olhasse para toda aquela dificuldade e pensasse que ele ia ter força para conseguir. Então, ele falou que a virada de chave dele foi essa expressão de amor da irmã, que o abraçou e falou, mesmo papai e mamãe não confiem mais, ninguém confie mais, né? Porque foram muitas situações. Eu ainda confio em você. Ele disse isso para mim dentro de uma convenção nacional dos jovens, assistindo a um relato de experiência. Sabe que eu estava lembrando agora, eu não lembro se foi durante a gravação, porque depois que a gente grava, a gente continua conversando, né? Sim. Ela falou que uma dificuldade que foi de tanto falar para a família, visualizar a imagem verdadeira do tio, para tirarem essa imagem, né, do ser fenomênico que ele estava manifestando, e que foi difícil realmente de que convencer a família inteira, não só quem estava na casa, né, que é o marido, o preletor Silvino, Sim. e os filhos, mas toda a família da verdadeira fé, no que acreditar verdadeiramente. Então, a prática da meditação Shinsokan, visualizando o que nos faz vencer mesmo essas adversidades, foi Sim. o que ela colocou mais em prática, não só para a vida dela, mas para a vida de todos. A prática mesmo. Sim. Olha só que legal, né? Então, as dificuldades que surgem então na nossa vida, elas então são essas experiências valiosas que nos direciona, faz com que nós possamos evoluir, crescer infinitamente. Então aí nós falamos aí de várias ferramentas, a meditação Shinsokan, foi falar também sobre seminários maravilhosos também. A preletora Daniele falou também sobre a convenção, né? E esse ano nós vamos ter, né, a 70ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens. Esse ano nós estamos comemorando, né, a Associação dos Jovens 70 anos, e vai ser um momento muito especial. E acredito que todos aqui nessa mesa, né, fizeram parte, né, desse movimento, né, da Associação dos Jovens, desses 70 anos. E como esse local, a Convenção Nacional, é um lugar onde a gente vê muitas dessas transformações, eu acho que é o local ideal, sabe? Para a gente poder estar lá presente, ver as palestras, as atividades, se tocar, sentir tocar no coração, né? A vibração com essas 5.200 pessoas que vamos ter lá, né, no dia 26 de julho, esse ano, lá em Campinas. E queria abrir, né, para os preletores para falar um pouquinho só, né? O que é a Convenção Nacional para vocês, o que vocês sentem, né, com relação a esse processo, né, de estar numa convenção nacional. É muita emoção, né? Na verdade, a gente faz parte, né, desses 70 anos, né? Eu acredito que todo mundo aqui ingressou na Associação dos Jovens da Seichonoye. A gente tem uma longa caminhada, né? A primeira convenção que eu participei foi a 26ª Convenção Nacional da Associação dos Moços da Seichonoye, no AMB. A 27ª foi na Ginásio de Esporte da Portuguesa. Era 2 dias, a gente via do interior, dormia nas regionais. As 2 vezes que eu vim, eu dormi na Regional Pinheiros, uma vez na Vila Sônia e outra vez lá na Regional. É terrível formar caravana, que daí tinha um moleque que tinha epilepsia, eu não sabia que ele tinha epilepsia, e o moleque desmaiava, sumiu o moleque no meio da convenção, deu um trabalho gigante, né? Mas o que foi legal, na verdade, é que depois que ele foi medicado, ele ouviu, né, a palestra do professor Miyoshi Matsuda. E o professor Matsuda, ele, né, tinha aquele espírito, né, ele transmitia com o corpo, com a alma, e só o fato dele estar, ele já transmitia, não precisava falar muita coisa. E ele fala que no momento que ele ouviu o professor Matsuda dizer, né, que quando o jovem
mudar, o mundo vai se transformar e que você precisa ter um ideal. Ele disse que o ideal dele não era um ideal gigante, ele não queria ser uma grande coisa. Ele falou assim, o meu ideal agora é voltar para casa curado e fazer a alegria dos meus pais. Porque os pais tinham uma preocupação gigante com ele, os pais eram bem idosos, ele era bem jovenzinho e tinha epilepsia, tomava remédio e tal. Quando a gente voltou, ele já não teve nenhuma crise, que ele veio tendo crise, eu não sabia que ele tinha, né? Aí ele contou toda a história, voltou, não teve crise, começou a não ter mais crise, voltou a estudar normalmente, né? E hoje ele vive uma vida feliz, é professor, né, de segundo grau, não sei como é que chama hoje, segundo grau, que é colegial, sei lá o que. Ensino médio. Ensino médio, né? Ensino médio. Então, esse ensino médio, e vive uma vida feliz e tal. Aí, e fora isso, né, você conhece muitas outras pessoas, e outra coisa legal também, olha só, ele só tomou o ideal, ele não foi lá fazer Shinsokan, complicar a vida para ler a Sutra Sagrada 1000 vezes por dia, nada. Quando ele deixou se levar por aqueles... A transformação ocorre quando a gente se deixa levar, eliminando a mente da razão. A mente da razão é aquela que fica questionando. Mas será que isso é possível? Mas isso não é possível. Ler uma Sutra Sagrada vai mudar minha vida? Não é assim. Fazer Shinsokan, eu vou receber a sabedoria necessária para resolver o problema? Não, quando você se deixa levar para aquela atmosfera daquele monte de gente vibrando na mesma sintonia que estavam aqueles jovens, é ter ideal, é fazer algo de benefício para o próximo, é amar o pai, é amar a mãe, você pode se tornar um líder da Seichonoye. Então, eu acho que a convenção ela tem, né, esse espírito de transformação coletiva, né, porque é muita gente e todo mundo, com certeza, eu não conheço, né, nesses meus tantos anos de convenção, eu desconheço, na verdade, assim, se falar assim, olha, qual que é a porcentagem de pessoas que não gostaram da convenção? Eu acredito que nesses 70 anos deve ser, talvez, 1% de todas as pessoas que participaram, menos disso. Porque o pessoal sai totalmente feliz da vida, prontos para eu vou encarar o desafio, seja o que for, eu vou fazer, porque eu tenho Deus dentro de mim. E uma coisa legal que também, para mim, fez muito efeito. Eu não estou sozinho, que eu achava que eu era o único maluco, né? Que o homem é filho de Deus, você tem capacidade infinita. E quando eu vi, né, aquele local com um montão de gente que era tão maluco quanto eu falei, eu vou ficar por aqui. É bem legal. Da convenção. Sheila? Pode ir. Todos nós somos suspeitos, né? Conforme muito. O doutor José Maria está falando. Nós frequentamos muito, né, a Associação dos Jovens, fomos líderes da Associação dos Jovens. Hoje a gente está na Pomba Branca, mas a gente fala que a gente é jovem de carteirinha, né? O que for para a Associação dos Jovens, nós estamos sempre lá. E a convenção, conforme o pretor José Maria falou, assim, são muito marcantes, né, para todos que vieram assim, há anos participando da Convenção dos Jovens. Eu era juvenil na época, né? Então, alguma coisa que me marcou sempre muito era o momento da fala do professor Miyoshi Matsuda, que assim, o ginásio ficava assim em silêncio, era assim... Era um poder, né, que ele tinha ali, um grande amor, na verdade, que fazia com que os jovens realmente parassem ali e prestassem atenção naquilo que ele estava falando. E em relação à convicção, né, toda a trajetória dele, se a gente quiser, assim, não tem maior exemplo, né, na Seichonoye do Brasil aí, do que o professor Miyoshi Matsuda em relação dessa questão de vencer os desafios. Mas participando, né, voltando à questão da participação, a gente sai de lá assim com todo o gás, né? No sentido realmente assim, esse ser de potencialidade infinita que a gente fala na Seichonoye. Então, todas as palestras que são desenvolvidas, nós vamos assimilando ali em poucas horas, na verdade, né? O conjunto assim da convicção, da vibração que acontece na convenção, de que independentemente daquilo que eu estiver passando na minha vida naquele momento, como filho de Deus eu tenho capacidade de resolver, né? Buscando a sabedoria de Deus eu vou conseguir resolver. Então é uma injeção de ânimo mesmo, né? A Convenção Nacional. Então fica o convite, né? Para que todos que estão assistindo aí participem conosco, vocês não vão se arrepender. É realmente uma experiência fantástica. Quem já foi, não perde. Quem ainda não participou, né? Vá.
porque realmente transforma a nossa vida, transforma mesmo. São momentos de muitas decisões. E já que a gente está falando muito da Pletora Eunice hoje, ela fala que a grande decisão da vida dela e do meu pai, né, em relação à prática do ensinamento da Seichonoye, aconteceu numa convenção nacional da Associação dos Jovens, em 1979. Né? Então, eles vendo, assim como o Pretor José Maria falou, né, a gente vê que a gente não é o único louco. Então, quando ela viu aquele movimento todo de jovens, de muitas pessoas unidas por um ideal, ela pensou, é possível mudar a minha vida, é possível mudar a vida de muitas pessoas participando dessa convenção e desse movimento. Então, fica o convite. A convenção, ela modifica as nossas vidas, é uma vibração muito intensa, muito forte. E como a preletora Daniela e o preletor José Maria falaram, né, nós fomos líderes da Associação dos Jovens, então, além do momento muito maravilhoso, gostoso de estar naquele dia, naquele local da convenção, como líderes da Associação dos Jovens, nós também enfrentamos diversidades, superamos dificuldades na formação de uma caravana, mas isso que é o mais gostoso, né? Saímos de lá tão mais felizes do que as pessoas que nós tivemos a oportunidade de convidar para ir numa convenção. E aí, como foi falado de algumas convenções passadas, né? Esse ano que é 70 anos de convenção da Associação dos Jovens, já acho que teremos algumas coisinhas de versões de convenções passadas. Então, quem não teve a oportunidade de estar presente este ano, estando presente nesta convenção, já vai ter vai saber mais ou menos como é que foi, pelo que os preletores falaram, através do que vai ser a convenção este ano, né? Muito obrigado. Então, fica o convite a todos que estão em casa, né, a participar aí da 70ª Convenção Nacional, esse ano lá no Royal Palm Hall, em Campinas, 26 de julho, um sábado, às 14 horas. Para maiores informações, pode procurar pelo WhatsApp 5014-2250, o DDD 11, tá? 5014-2250 ou pelo e-mail ajsi@sni.org.br. Está saindo caravanas de todo o Brasil para vir aqui para Campinas, então procure a sua regional, sua associação local mais perto e venha participar com a gente. E voltando, né, falando sobre o valor, né, dos desafios e o quanto tudo isso, né, faz essa experiência maravilhosa. Então falamos aí da convenção como um dos pontos também importante para podermos extrair isso esse nosso melhor, né? Talvez hoje, pode ser que tenha alguém em casa e fala, poxa, eu acho que eu não tô com nenhum problema nesse momento. Tô tranquilo, tô aqui assistindo, que bom, né? Maravilhoso. E será que isso é ruim também? Aí vem a pergunta, né? Quando estamos num ambiente ameno, e será que não conseguimos extrair totalmente essa nossa capacidade infinita? E isso significa que, sei lá, se de repente eu estou num clima muito ameno, eu preciso voluntariamente procurar coisas que me desafiem? Ou será que, sei lá, pode ser que por algum momento também eu não esteja só apenas visualizando bem as situações que estão à minha volta. Então, fazer essa análise, né? Poder analisar os problemas que eu tenho para poder resolver, isso é um ponto interessante, né? Para podermos evoluir. Mas se de repente hoje eu não enxergo esses problemas, para estar tudo maravilhoso, então eu preciso me jogar voluntariamente em situações problemáticas? Como que funciona isso? Na verdade, quando você se joga voluntariamente, é autopunição. Você deseja o sofrimento porque você, de alguma maneira, acha que sofrendo você vai ter mérito, alguma coisa assim. Essa é a ideia relacionada ao pecado. O pecado gera sentimento de culpa, que gera autopunição, que gera complexo de inferioridade, e a gente é levado a esse tipo de situação. Ou então, olha, está tudo muito bem. Está tudo muito bem? Não pode estar bem, porque eu preciso sofrer. É a ideia de pecado. Então, na Seichonoye, nós aprendemos que o homem é filho de Deus, perfeito, maravilhoso, isento de pecado. Então, quando você analisa uma situação e você vê que, se a situação hoje está muito legal, é porque você passou, com certeza, por alguns processos para chegar a esse momento. Olha, você não tinha uma casa, você vivia de aluguel, você conseguiu comprar um apartamento. Então, para você comprar esse apartamento, você vendeu o gato, você vendeu o papagaio, você fez o FGTS, você pegou dinheiro da sogra, você criou várias situações que sentou em muita dificuldade para hoje você olhar, olha, graças a Deus isso aqui é meu. Mas isso foi algo
que não foi um sofrimento porque eu necessitava dele. Não, foi um sofrimento vinculado a uma questão de responsabilidade para eu conseguir ter o meu carro. Então, eu vou ter que diminuir um pouquinho os meus gastos, porque eu vou ter que pagar esse carro. Mas isso não é, enfim, um sofrimento que vai gerar dor, vai gerar uma loucura de depressão, porque isso me faz sofrer, porque eu tenho o meu BMW agora e não consigo pagar. Não é isso. Na verdade, quando você observa que as ações que você veio construindo a sua vida é que te levaram a ser a pessoa que você é hoje. Então, as dificuldades, elas são inerentes à evolução do espírito. Muitas vezes elas aparecem, não é com autocastigo, mas ela aparece, na verdade, simplesmente para exteriorizar a capacidade infinita que a gente tem dentro da gente, como filho de Deus. Porque o normal qualquer um faz. Mas quando aparece algo que, puxa vida, agora da onde que eu vou tirar o dinheiro para pagar isso? Né? Você não já recorreu a tudo aqui no mundo fenomênico. Né? Não tem mais o que fazer. Geralmente, o que a gente faz? A gente tem duas opções. Ou ir para o Serasa, não pagar a conta e o cara levar a tua casa e o teu carro de volta. Ou muitas das vezes a pessoa vai buscar uma solução do problema em Deus. E nessa hora o cara vai falar, olha, a fonte e a solução dos meus problemas estava aqui, na origem que é Deus. Aí quando a gente começa a vivenciar Deus no cotidiano, então as coisas começam a se resolver naturalmente. Então a gente precisa ter essa sabedoria necessária para não ficar se jogando, eu preciso entrar num sofrimento para poder ter a felicidade. Perfeito. Por outro lado, né, pensando aí numa outra perspectiva também, desse ameno, a gente tem que cultivar o sentimento de gratidão, né? Então, eu enxergo isso que o preletor José Maria está colocando bastante, como olhar tudo que se conquistou, né? Tudo que se venceu, podemos dizer assim, com bastante olhar de gratidão. Por outro lado, nós aprendemos na Seichonoye que a natureza da vida é desenvolvimento. Então, quando a gente fala também desse ambiente ameno, também cabe a reflexão se eu não estou vivendo nesse ambiente ameno porque eu estou acomodado. E aí, é claro, não se jogar em dificuldades como forma de autopunição, mas também buscar o aprimoramento contínuo. Né? Então, a gente está aqui para aprimorar a alma, para aprimorar nosso caráter, nossa personalidade. Então, alguma coisa que eu gosto bastante é o que o professor Katsumi Tokuhisa, ele fala no Todos Podem Ter Sucesso, do risco de acostumar-se. Né? Então, ele fala que quando a gente se acostuma com alguma coisa, né? Por exemplo, se eu estou desenvolvendo um trabalho e eu tenho que ter uma expertise ali técnica, então eu me aprimoro e absorvo tenho toda aquela expertise, é sua área, né? Você também tem parte aí de área técnica, né? Então você se sente muito confortável em dominar aquele conhecimento. Mas se você for um profissional, por exemplo, que só fica com aquilo, né? Daqui a pouco você está jubilado, atrasado, né? Então, você precisa buscar esse crescimento de uma forma saudável, espontânea, né? Para o seu aprimoramento. E, é claro, cada vez que você vai sair desse lugar confortável, você vai encontrar, às vezes, algum desafio. Isso é alguma coisa diferente de simplesmente se lançar a alguma situação por autopunição, né? Mesmo porque a gente incentiva esse crescimento contínuo a Seichonoye porque ele virá inevitavelmente, né? Então, que ele venha da forma que a gente quer que ele venha, para aprimorar de uma forma maravilhosa, benéfica, sem sofrimento, né? Tudo pro lado da alegria, da felicidade, da positividade. Então, é isso. Uma das alternativas, digamos assim, né, que o professor Masaharu Taniguchi até coloca no livro dos jovens, é de assumir responsabilidades. Isso, né? Então, nessa parte de quando nós assumimos responsabilidades, não é que nós estamos nos colocando em situação de adversidade ou que vai criar problemas para a vida. É justamente a grande oportunidade de crescer e de aprender mais, de aprimorar o caráter de cada um. Porque eu me deparo com situações que são novas, né? Então, situações novas geram novas oportunidades, né, de crescimento. E é algo interessante, porque isso a Seichonoye prega desde 1930. E hoje, você começa a observar, ou no mundo atual, existem pessoas
que estão fazendo exatamente ditando aulas, dando aulas, ganhando muita grana, né? Outro dia eu estava vendo a biografia de um cara lá, Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar é um israelense, que ele é professor de Harvard, ele é o cara que mais vende livro hoje, e ele se especializou na psicologia da felicidade. Ele dá aula em Harvard da psicologia da felicidade. Aí tem vários conceitos muito idênticos ao nosso, mas aí, da Seichonoye, mas tem alguns, ele fala que a felicidade você vai encontrar na infelicidade. Por quê? Porque só quando você passa por essa infelicidade, na verdade olha, uma situação de desarmonia, uma situação que eu preciso mudar. Então, nesse momento que você vive essa infelicidade, você vai descobrir o valor da felicidade, que a professora Daniele estava falando, da gratidão, por exemplo. Que muitas das vezes a insatisfação pela vida, ela nasce justamente da falta de gratidão com as coisas que a gente já tem agora. Então a gente tem um montão de coisa para agradecer e a gente está em busca de algo mais. E esse algo mais não virá, ele vai gerar infelicidade enquanto você não descobrir a felicidade de agradecer as coisas que você tem aqui agora. Né? Quantas roupa você tem, quantos sapatos você tem, quantos carros você tem, quantos gatos você tem. E aí você multiplica por 1000 e começa a agradecer, obrigado, obrigado. Ele fala que você vai descobrir a chave da felicidade através desse sentimento de gratidão. E aí a felicidade que está por vir vai vir em abundância das mais variadas formas, que nem sempre é aquela que você tinha idealizado. Olha, Deus, eu quero que venha de tal maneira. E Deus vai mostrar para você que não é a sua vontade, mas é da vontade dele, de acordo com os métodos dele. Ele vai trazer para você um negócio infinitamente maior até daquilo que você estava idealizando. Mas a gratidão é a base da solução de qualquer tipo de problema ou infelicidade. E aí, aqui no livro dos jovens, né, na página 154, tem uma passagem aqui bastante interessante, quando a gente fala dessa questão do desenvolvimento, e a professora Sheila falou de assumir responsabilidade, né? Muitas vezes as pessoas não querem assumir a responsabilidade porque elas sabem que vem esses desafios e muitas vezes são caminhos que ela precisa trilhar e que tem que ser desbravado, né? É uma iniciativa pioneira. E aqui o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele coloca, né, que não tem muitas pessoas que conseguem se tornar grandes líderes. E ele fala isso porque a maioria das pessoas acha melhor seguir o caminho que alguém já trilhou. Então, a ideia do ameno, né? Antes e provou ser seguro. Do que tornar-se pioneiro e abrir o caminho para os outros. Sem dúvida, é muito mais fácil trilhar o caminho aberto por alguém do que desbravar a mata para seguir adiante. E também muito mais fácil viajar comodamente num carro guiado por alguém do que guiar o carro e levar os outros. Porém, aquele que fica sempre contando com os outros e procura apenas a segurança trilhando caminhos já abertos, jamais conseguirá realizar uma obra verdadeiramente grandiosa sem paralelos. Seguir os passos alheios pode ser mais seguro, mas ao fazê-lo será impossível evitar a poeira deixada pelos outros que vão na frente, né? Sensacional. Falando até sobre responsabilidades, né, que foi falado, né, sobre a importância dela, né, para sair, né, desse clima ameno e tudo mais, né? A responsabilidade em si, às vezes ela parece uma palavra que às vezes as pessoas falam assim, nossa, que pesado, né? Só que na verdade, né, a gente aprende também, né, que a responsabilidade também é libertadora. Porque na verdade, quando a gente aprende a assumir as responsabilidades pelas coisas à nossa volta, nós conseguimos começar a dominar as coisas à nossa volta, porque aí as coisas não dependem mais dos outros ou de uma situação. E aí o que eu queria perguntar é justamente sobre isso, né? Como desenvolver ainda mais ter essa leveza na questão da responsabilidade, assumindo ela como algo bom que vai nos ajudar a desenvolver. Olha só, o que o professor ele nos ensina aqui nesse livro, você é dono de potencialidade infinita. Ele diz assim que para desenvolver qualquer tipo de responsabilidade, em primeiro lugar, a gente precisa aprender a aceitar o desafio, né? E ele diz assim que o importante, ele fala assim, ó, não é o meio em que vivemos, e sim a maneira com que reagimos a fatos e às coisas que lidamos. Então, a responsabilidade chegou, olha, você agora vai fazer tal coisa. Como que você vai reagir diante desse fato?
olha, agora você vai ser superintendente lá na Sibéria, né? Como é que você vai reagir? Puta, é muito frio na Sibéria, né? Eu não tenho roupa para isso. Qual é o tipo de reação? Olha, agora a gente precisa ter uma situação, olha, em casa a gente está vivendo uma situação que precisamos fazer uma reunião para resolver isso. Que tipo de reação você vai causar também na vida das pessoas? Isso é algo muito importante. Um ser de responsabilidade, ele precisa estar ciente, né, de que a minha atitude, que tipo de reação a minha atitude vai também ocasionar na vida da pessoa. E aí, quando a gente assume a responsabilidade, a primeira coisa é assumir a responsabilidade. O que está ocorrendo aqui é minha responsabilidade, né? Não é... Outro dia eu fiquei surpreso. Aconteceu uma situação, eu fui para a Espanha e vendo uma situação lá da Seitonoye, aí uma preletora disse assim, olha, eu quero fazer uma referência ao senhor, que teve uma vez que teve um estágio, né, e nesse estágio sumiu uma boliviana, né? A boliviana sumiu, sabe? Ela sumiu aqui na noite de São Paulo. A noite de São Paulo é maravilhosa, ela não é boba nem nada. E voltou com a polícia bem mais tarde, né? Que ela tinha se perdido, na verdade, ok? E então eu vim fazer reunião com o pessoal e eu falei para o pessoal, né? Que o pessoal estava todo mundo caindo, né, em cima dela, né? E eu falei, mas a culpa não é dela. A responsabilidade é minha. Porque eu aqui estou responsável aqui por vocês, é a minha responsabilidade. Mas eu falei isso porque era a minha responsabilidade mesmo, porque eu não orientei a... E isso gerou um impacto na vida dessa preletora lá da Espanha, que ela falou que para ela nunca viu um exemplo tão forte de responsabilidade como aquele. Ela falou, imagine se a mulher tivesse morrido, né, você ia ter a mesma atitude? Eu falei, tem que ser, porque é minha responsabilidade. E ela disse que para ela, como líder da Seitonoye, ela achou isso algo muito interessante. O fato de você... eu podia falar, olha, quem deixou o portão aberto foi o segurança lá da frente, quem viu ela sair ou ela comentou com alguém, comentou. E por que você não falou, olha, não é que é proibido sair, é que é noite, São Paulo, ela é uma estrangeira, ela não fala a língua, e é nossa responsabilidade cuidar dessa pessoa. Uhum. Mas essa minha atitude foi uma atitude, sim, a responsabilidade é minha, não é culpa dela, né? E o pessoal parou de reclamar dela, ela depois veio agradecer, pedir desculpa pela atitude, e para essa preletora da Espanha, ela achou aquilo algo assim espetacular, porque eu acho que a responsabilidade é essa. Enquanto você acha que o outro é culpado, né, pela a situação que você está vivendo, você é vítima do destino. E aí a Seitonoye não prega isso, né? Que a gente é vítima do destino. A gente é o senhor e o detentor do destino. Então, quando você muda a sua postura mental, quando você tem a responsabilidade, que é uma responsabilidade espiritual gigante, o que nós estamos falando aqui vai influenciar de alguma maneira, e graças a Deus positivamente, a vida de inúmeras pessoas que vão ver o programa. E é de quem é a responsabilidade? É nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade, é de todos nós que estamos aqui, que nos preparamos, fizemos algumas anotações aqui no livro. Esse meu livro aqui está velhinho, quase que eu trouxe um dos preletores, mas aí falei, não vou pegar da preletora, que a da chefe é brava, eu vou deixar assim como está. E aí, então, quando a gente assume essa responsabilidade, a gente consegue perceber, então, que a vida do outro também se torna mais leve. E aí, então, acho que você fez uma boa ação nesse sentido e, com certeza, Deus se manifesta nesses pequenos atos, né, de serenidade, de amor e carinho. Okay? Perfeito. Falando de responsabilidade, até dentro assim, do nosso ambiente, né, da Seitonoye, muitas pessoas elas confundem a responsabilidade com a culpa. Teve uma ocasião que eu estava conversando com uma conhecida amiga, próxima, né, e que estava em vias de se separar do marido. E ela falou assim, e ela estava falando comigo como amiga, não como preletora. E eu fui falando alguma coisa de Seitonoye, do ensinamento. Ela falou assim, Seitonoye vai falar que tudo é minha culpa. Eu falei, não, aí está a diferença. Não é sua culpa, é sua responsabilidade. Então, tem essa diferença. Você assumir a responsabilidade é muito diferente de você assumir a culpa. A responsabilidade é porque nós sabemos da nossa natureza divina, sabemos do que nós somos criadores do nosso ambiente, de que a gente consegue modificar o ambiente no que for, que é muito diferente de colocar a culpa em mim mesma. Então, eu falei assim, agora você consegue mudar o seu casamento, o seu ambiente, como está a sua vida hoje. Você com sentimento de culpa,
achando que você está sendo culpada ou que seu marido está sendo culpado, não vai mudar em nada, vai acabar se desfazendo dessa família. Então, a responsabilidade, apesar de muitas pessoas falarem assim que palavra pesada, na verdade, ela é mais leve do que o culpa, que muita gente muda. E assumir a responsabilidade está justamente no fato de você crer e acreditar na sua natureza divina, que é infinita, que tem capacidade infinita, que consegue resolver as coisas. Mesmo porque até se a gente pensar, né, na semântica da palavra, a culpa é um chapéu que eu coloquei em mim e fica comigo, né? Quando eu falo de quando a gente pensa em assumir a responsabilidade, vai bem na direção da solução daquele desafio, né? Então, eu deixo de ter um conformismo, um sentimento passivo, né? Um patinho feio, não, então a culpa é minha, não tenho o que fazer, né? E a responsabilidade, ela tem uma conotação ativa, né? Então, se é minha responsabilidade da mesma forma que, né, muitas vezes a gente fala da projeção mental, projetei, eu também consigo resolver aquilo, né? Quando eu aprendo o que precisa ser aprendido, então fica tudo certo. E por isso que o professor Masaharu Taniguchi, né, nosso sagrado mestre, ele fala que a gente não deve fugir das dificuldades. Todas as situações que são colocadas, de novo, né, elas são assim ingredientes ali, ferramentas para aprimoramento da nossa alma. Então, quando eu encaro aquilo, né, seja por meio da oração, a gente fala muito da oração, mas a gente fala da ação, né? A ideia da oração é para mudar a perspectiva e buscar a sabedoria em Deus. Mas isso não quer dizer que a gente fica sem fazer nada. Então, após fazer a oração, receber essa orientação, ouvir essa voz de Deus interior, o que eu vou fazer? Então, a responsabilidade tem a ver com essa postura ativa, né? Como a gente resolve? No capítulo 13 do livro dos Jovens, ele nos fala sobre a força que as dificuldades fazem nascer em nós. E ele diz que nós devemos transcender o fenômeno e que está manifestado a esses nossos olhos. O que significa esse transcender? Esse transcender o fenômeno é justamente o que, voltando, né, o que a preletora Eunice fez. Ela transcendeu o que estava se manifestando, o que era fenômeno, e voltou a mente para a imagem verdadeira. Então, quando nós falamos de devemos transcender o fenômeno, é acreditar firmemente na imagem verdadeira. Por isso que nós falamos sempre da meditação, da prática da meditação Shinsokan, e também de outras práticas da Seichunoye, da prática recitativa, mas a prática recitativa com a prática sem a prática da meditação Shinsokan, ela fica meio vazia. Então, a prática da meditação Shinsokan, para acreditar firmemente e transcender. Não existe. Não é como muitas pessoas podem falar, isso é tapar o sol com a peneira, que muita gente fala, né? Está ali, mas você está fingindo que não existe. Não, o que não existe, só existe o que foi criado por Deus. Então, o transcender o fenômeno é acreditar firmemente no mundo de existência verdadeira, que é o mundo criado por Deus, que foi o que a preletora Eunice fez. Quando a gente pensa em outras situações também, assim, né, trazendo aí, a gente falou bastante da questão de relacionamento, mas, por exemplo, desafios profissionais ou desafios acadêmicos, né? Então, assim, eu tenho, assim, algumas experiências, talvez não tenha transcendido e aprendido tanto, né? Porque se volta a situação, talvez a gente não tenha aprendido tudo. Mas eu tive uma situação quando eu estava fazendo mestrado, assim, que me ensinou muito, né? Eu tinha ali um determinado contexto ali com o meu orientador, agora não vem no caso, né? Hoje ele já está até no mundo espiritual, uma pessoa que me orientou assim, em diversos aspectos, me fez desenvolver bastante. Mas chegou um momento ali do trabalho, quando eu estava escrevendo, e faltava pouco tempo, né, para fazer ali a qualificação do trabalho. Então eu apresentei para ele tudo que eu já tinha desenvolvido. E foi, assim, um dos dias, assim, muito marcantes da minha vida, porque ele começou a ler, e aí ele pegou uma caneta, e aí ele riscava assim, isso não serve, punha do lado, isso não serve, botava do lado, isso também não serve, colocava do lado. No resumo, faltava, assim, 3 semanas, né, para depositar o trabalho, e ele jogou fora 50% do meu trabalho, assim.
E eu lembro que o dia que eu saí, olha, a gente conhece Seichonoye, né? Mas eu saí de dentro da sala dele, olha, o primeiro pensamento é fugir da dificuldade da responsabilidade. Pensei, não tem como eu fazer isso que eu desenvolvi em 6 meses, escrever em 2 semanas. O que eu fiz? Fui lá para a secretaria da universidade para trancar a matrícula, né? Só que quando eu cheguei lá, a atendente falou assim para mim, senhora, o prazo de trancamento foi ontem, né? E aí, parece que ficou tudo preto, sabe, na hora, assim. Por quê? Porque eu tinha deixado o meu emprego, né? Estava sendo sustentado pelo marido, tinha deixado meu emprego para poder terminar esse trabalho. Tinha pegado um financiamento do governo, uma bolsa, né? Que estava pagando a universidade, não vou falar o nome da universidade aqui para a gente não fazer propaganda, mas estava pagando a universidade e ainda me dando uma ajuda de custo. E se eu não depositasse aquele trabalho, assim, eu não ia ter como encarar o marido, não ia ter como, né? Falei assim, nunca mais ninguém vai me dar financiamento nenhum e ainda ia ter que arcar com todo aquele valor que eu não tinha para devolver para a universidade, para devolver para o governo, né? Por conta da quebra de contrato. Então, quando eu cheguei em casa, depois, assim, de muito refletir, eu pensei, bom, não tem outro caminho a não ser enfrentar isso, né? E fiz uma reflexão assim, o que realmente estava faltando, né? Quando a gente se vê diante de situações assim, é bom essa autorreflexão, né? Então, eu reorganizei algumas coisas internamente e pensei, se ele jogou 50% do meu trabalho fora, é porque isso não foi escrito sob a orientação de Deus, isso foi escrito com o meu ego, né? Porque se tivesse sido orientado por Deus, teria dado certo. Então, com essa postura, eu intensifiquei a prática da meditação Shinsokan, né? E consegui em 2 semanas escrever, né, reescrever aquilo que eu tinha feito em 6 meses, né, depositei, qualifiquei, enfim, fui aprovada. Mas isso me ensinou na prática o que é esse transcender o fenômeno, porque assim, se a gente pensasse de forma racional, estava perdida, né, estava num beco sem saída, não tinha por onde correr. Mas quando a gente tira o ego de lado, né, e fala assim, não, todas as ideias que vinham, às vezes pareciam ideias malucas. Eu falei, não, se está vindo, se eu fiz a oração, então eu tenho que confiar. É por esse caminho que vou. E deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. Então, é uma forma, assim, uma experiência, assim, bem rapidinho que a gente tem em relação a enfrentar, assumir a responsabilidade e enfrentar a situação que está na nossa frente. Legal. Eu tenho um rapaz que corre aqui frente da sede central, e ele tem só uma perna, e ele vai com as muletas correndo. E outro dia eu estava comentando lá com o Rodrigo, lá na portaria, ele falou assim, não, mas você sabe que ele sofreu um acidente, eu acho que o ano passado, retrasado, não sei, e perdeu a perna, correndo também. E continua correndo, né? E às vezes, né, eu tenho 2 pernas e eu não tenho essa disponibilidade, essa disposição que ele tem de continuar fazendo. E será que ele não podia refletir, puxa vida, eu perdi a perna correndo, porque ele estava correndo ali na Engenheiro Armando, acho que alguém atropelou ele, mas ele continua ali na Engenheiro Armando, correndo com uma perna só. Ou seja, ele não se deixou se levar, né, por esta aparente dificuldade. Ele gosta, ele é um atleta, então ele gosta disso, e depois, agora que eu falei isso para vocês, uma hora dessas vocês vão ver ele ali. Sempre ele passa, às vezes na hora do almoço, ele está ali correndo, entendeu? E aí outro dia tinha uma outra menina que eu falei isso na reunião de terça-feira à noite, ela falou, eu conheci ele também com as 2 pernas, né? E ele continua correndo. Ele não se deixou abater por uma aparente dificuldade. Talvez se ele tivesse perna mecânica, ele talvez ia estar correndo também. Mas, enfim, o enfoque muitas vezes, aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Que o fato de você ter, né, tudo ao seu redor e ficar com essa ansiedade de querer realizar algo para um futuro melhor, mas não ter essa disponibilidade de agradecer aquilo que está diante de você agora, então você talvez não vá nunca, né, realizar os seus desejos. E aqui o professor Masaharu Taniguchi, o texto aqui do professor Kusumoto, ele fala exatamente sobre isso, que eu perdi agora, depois eu falo para a gente concluir, talvez, o nosso bate-papo, mas ele fala exatamente sobre isso, que se a gente está diante de um obstáculo, é porque
esta é a sua matéria, este é seu mestrado agora. É nesse mestrado, que não é lá da faculdade, é o mestrado da vida, que você precisa exercitar e empenhar toda a sua alma com gratidão, com afinco, com disciplina e cumprir com seus objetivos e realizar os seus ideais. Ok? Legal, perfeito. Talvez quem está em casa agora, ou está passando, pode ser que esteja passando por uma situação como essa, ou conheça alguém que esteja passando com uma situação como essa. E como que a gente pode, né, orientar, às vezes, uma pessoa, né, que está passando por esses desafios e às vezes entrou, né, num quadro de desesperança total, às vezes num quadro de depressão. Como que a gente ajuda essas pessoas, né, a dar a volta por cima e iniciar um processo de busca, né, dessa força interior, né, que a gente tanto está falando aqui, né, para encontrar a esperança e essa alegria de viver? Vou utilizar esse livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita, que é justamente quando a gente fica preso muito no que aconteceu e acaba desacreditando em si mesmo. Tem hora que a gente fala assim, eu não acredito em mim, nem ninguém acredita em mim, e acaba, por conta de acreditar muito no que está sendo manifestado, desacredita em si mesmo, na sua natureza divina, e coloca também na mente de que todos ao redor, os familiares, desacreditam também por uma queda. Uma, ou duas, ou três, o que seja na sequência. Isso vai depender de como você mirou a queda, como que foi essa mirada em relação a cada aparentemente fracasso. No livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, o professor ele fala justamente aqui que o segredo do sucesso da vida consiste em aproveitar bem a posição em que estamos agora. Então, para aproveitar a queda e reagir. Então, não ficar ali, caiu, continua ali caído, se lamentando, reclamando, que não vai adiantar em nada. Então, aproveite e reaja. Não fique ali parado. Então, às vezes a pessoa fica pensando, eu fracassei de novo e não vou ter outra oportunidade, não acredito mais em mim. E ele coloca justamente isso, que é errado pensar. Quando chega uma oportunidade melhor, vou me reerguer. O momento não é agora, e vai deixando a vida passar. E ele fala justamente que o momento é agora. Então, se você se encontra até desacreditado de você mesmo, pode ter certeza, se continuar aqui é porque Deus tem planos para você, você tem uma grande missão. Cada pessoa ela é singular, ela é única. Então, cada um só pode exercer o que é pertinente a você. Então, se lhe foi dado uma lição e aparentemente houve fracasso, é com isso que você vai poder se reerguer e voltar melhor, voltar mais forte. Assim como quando éramos crianças, nós não sabíamos dominar a matemática, a escrita, a cada texto que tinha que ser feito manualmente, ou a cada conta matemática que foi feito, nós fomos aprendendo com isso. E é assim em cada adversidade da vida, e ela vai aparecer somente no momento oportuno em que nós temos a capacidade de conseguir superar isso. Então, continue, se você está aqui é porque tem uma grandiosa missão. Acredite em você, praticando meditação Shinsokan, voltando a mente para Deus, todos os seus pensamentos para Deus. Muito obrigado. Acho que podemos encaminhar, né, para as mensagens finais. Aí eu vou passar para o leitor José Maria dar uma mensagem. Ok, então na verdade assim, o professor escreve assim: se você se conformar com as dificuldades, tomando-as como sofrimentos impostos pelo destino, estará fixando a angústia na sua mente. E com a mente tolhida, não conseguirá achar um meio de solucioná-las. Quando reconhecer que tais dificuldades surgiram porque você não tem abençoado as coisas e os fatos ao seu redor, e corrigir essa atitude mental, descobrirá a chave para a solução. Então, a nossa mensagem dificuldades, amigos, todos nós temos, pode ter certeza absoluta. E a maneira de reagir diante delas é que vai fazer a grande diferença na sua vida. Então, aqui a dica é reconhecer as coisas boas que Deus tem te dado, agradecer a essas coisas com toda a sua alma, com todo o seu empenho, que aí já você vai encontrar a solução do seu problema, ok? E, aproveitando a deixa,
resolvendo esse problema já. Você acabou de ouvir, já coloca em prática a gratidão e já toma a iniciativa de participar com a gente da Convenção Nacional, e aí só coisas boas virão, ok? Muito obrigado. Preletora Daniele. Muito obrigada. Então, terminando aqui também, né, com esse livro maravilhoso que é o Você Dono de Potencialidade Infinita, aqui na página 101, ainda voltando, né, a gente já comentou falando sobre essa sabedoria de Deus que é imparcial. O mestre, ele fala assim, né, que a sabedoria imparcial de Deus não favorece ninguém em especial, mas sim todas as pessoas, né? Diante de algum problema, ele fala, ore da seguinte maneira, né? Então fica aí de mensagem final a mentalização. Deus, entrego esse problema em vossas mãos. Fazei fluir vossa sabedoria e solucionai este problema de tal forma que todos fiquem felizes. Em seguida, ensina o mestre, mantenha a mente serena e receptiva e mentalize. A sabedoria de Deus flui em mim. Depois medite para encontrar a solução do seu problema. Né? A sabedoria de Deus flui em mim. Tudo com certeza já está solucionado. Muito obrigada. Muito obrigado. Assim encerramos o programa de hoje. Agradecemos a todos que acompanharam até aqui e até a próxima. Muito obrigado. 70 anos. 70 edições de uma história que transformou vidas. Quantos passos foram dados? Quantos sonhos renasceram? Quantas histórias foram escritas dentro de um evento que é muito mais do que o encontro? A Convenção Nacional dos Jovens da Seichonoye do Brasil é um chamado para a transformação, para o despertar, para a vida que você merece viver. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre uma vida plena, onde você reconhece seu verdadeiro valor e entende que pode conquistar tudo aquilo que desejar. E foi aqui, nesta convenção, que milhares de pessoas encontraram o primeiro passo para essa jornada. E agora é a sua vez. Cuidar do corpo, da mente e do espírito é a base para uma vida plena. Quantos jovens chegaram aqui perdidos, cansados, desmotivados e saíram renovados, revigorados e prontos para recomeçar? Talvez essa história seja a sua também. Talvez este seja o seu momento de iluminar a sua própria vida. Este é o momento de escrever um novo capítulo da sua história. Junte-se a nós no dia 26 de julho de 2025, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Serão horas de inspiração, aprendizado e transformação. Vamos juntos iluminar o Brasil. Mais informações pelo WhatsApp 11 50 14 2250. E-mail ajsi@sni.org.br e Instagram @ajsi_Brasil. Te esperamos lá!